Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Eu me chamo Davi e hoje nós vamos estar falando de um assunto muito importante na Bíblia, que é a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus. Se você se interessa pelo assunto, fique comigo e nos próximos minutos nós vamos estar conversando sobre essa realidade bíblica. Em Jó 28:13, ele vai nos dizer que a sabedoria ela não está disponível na terra dos viventes, ou seja, ela não está disponível aqui nessa terra. Se ela não está aqui, aonde a sabedoria está? Em Tiago 1:5 vai dizer, se lhe falta sabedoria, peça a Deus, que lhe dá de boa vontade, livremente. Irmãos, não existe pessoas sábias se não forem pessoas de Deus, se não forem homens e mulheres de Deus. E nesse momento você deve estar se perguntando, mas aonde que fica Aristóteles, esses filósofos do passado, porque eles falavam de sabedoria e se diziam sábios? Para responder isso, eu fico com aquilo que Paulo disse lá em 1 Coríntios 1:17. Paulo vai nos dizer que ele não veio neste mundo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria humana, mas com sabedoria e poder de Deus. Essa sabedoria humana que Paulo está falando neste momento é uma inteligência com experiência, que parece sabedoria, mas não é. Para mim fica claro que sábio é aquele que segue o conselho que é dado lá em Provérbios 9:10. O princípio da sabedoria é o temor de Deus. Depois de Jesus Cristo, Salomão foi a pessoa mais sábia que passou aqui nessa terra. Deus apareceu para ele lá em 2 Crônicas 1, versículo 7 e 12, num sonho, e disse, Salomão, peça o que você querer, e eu lhe darei. Salomão poderia pedir qualquer coisa naquele momento, mas ele pede sabedoria para Deus. Com 16 anos, irmãos, talvez eu e você, com 16 anos de idade, iríamos pedir dinheiro, poder, riquezas para Deus, mas Salomão ele pede sabedoria. Fica fácil nós entendermos do porquê Salomão pede sabedoria quando nós lemos o livro que ele escreveu, Provérbios, capítulo de número 4. Lá ele vai dizer que o seu pai o instruía, o ensinava em pedir sabedoria. E dizia para ele, Salomão, ame a sabedoria e ela cuidará de você. Não abandone a sabedoria e ela lhe protegerá. Lá em Provérbios 4:7, Davi ele dá um conselho dizendo, Salomão, venda tudo o que você tem e vá em busca da sabedoria. Quem estava dando esse conselho para Salomão neste momento era o maior rei da época, era o maior guerreiro da época, era um homem que tinha tudo o que ele queria. Ele já era um salmista nessa época, ele tinha várias experiências sobrenaturais com Deus. E quando ele vai dar instrução para o seu sucessor, ele não diz, seja um bom rei, seja um bom guerreiro, tenha 1000 mulheres. Ele diz, Salomão, venda tudo o que você tem e vá em busca da sabedoria. A sabedoria era um dom divino. E o que a sabedoria faz na vida das pessoas? Ela faz nós pensarmos como Deus pensa. E talvez pessoas estejam pensando nesse exato momento, mas como nós pensamos como Deus, se o profeta Isaías vai dizer que os pensamentos de Deus, eles são mais altos do que os nossos pensamentos, mas através de mandamentos de Deus, através de ordenanças de Deus, através de ensinamentos de Deus deixados na sua palavra, nós podemos pensar, ainda que limitadamente, como Deus pensa. Se uma pessoa nos dá um tapa na cara, nós devemos pensar o que Deus faria. Será que Jesus Cristo ele sairia correndo? Será que Jesus revidaria? Ou será que Jesus daria a outra face? Talvez nós, na nossa humanidade, nós revidaríamos o tapa que nós levamos. Mas Jesus, na sua divindade, daria a sua face. Talvez o seu pai te maltratou durante a sua infância e você bateu durante a sua vida inteira de frente com o seu pai. Mas será que isso seria o que Jesus Cristo faria? Com certeza não. Jesus honraria o seu pai e a sua mãe. Então, ainda que de forma limitada, através dos ensinamentos, ordenanças de Deus deixados na Bíblia, nós conseguimos pensar como Deus pensa. Difícil é nós fazermos aquilo que Deus quer que eu e você façamos, conforme a vontade dele. Irmãos, o segredo da sabedoria é o temor de Deus. E muitas pessoas confundem temor com medo. Temor é não ter coragem de infringir preceitos de Deus.
Temor é não ter coragem de infringir princípios, mandamentos de Deus. Temor é não ter coragem de ir contra a palavra de Deus. Temor é não ter coragem de ir contra aquilo que Deus quer para minha e para a tua vida. Isso é temor. Temor não tem nada a ver com medo. Ajudar um próximo, isso é muito importante para Deus. Amar as pessoas, isso é algo muito importante para Deus. Perdoar as pessoas, isso é muito importante para Deus. Aqui eu gostaria de abrir um parênteses em relação ao perdão. A palavra de Deus vai nos dizer que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Em outro momento, lá em 2 Timóteo 2,13, dizer que mesmo que nós sejamos infiéis, Deus ele permanece fiel. Ou seja, irmãos, independente da nossa situação, independente daquilo que nós estamos passando, independente daquilo que nós fizemos enquanto nós não estávamos na presença de Deus, Deus ele nos ama e Deus é fiel conosco. Porém, no final da oração do Pai Nosso, Jesus Cristo ele nos deixa um outro ensinamento, dizendo que se nós não perdoarmos, o nosso Pai que está no céu também não nos perdoará. É claro aqui que o amor de Deus, a fidelidade de Deus, são duas coisas incondicionais, não depende de mim nem de você. Deus nos ama e Deus é fiel e ponto final. Porém, existe uma coisa que é condicional, que é o seu perdão. Se nós não perdoarmos, Deus também não vai nos perdoar. E só perdoa, irmão, quem é sábio. E só é sábio quem pede essa sabedoria para Deus. Existem vários ensinamentos na Bíblia de como nós podemos ser pessoas sábias. Um deles está lá, Provérbios 22, versículos 24 e 25. Lá Salomão vai dizer para nós não fizermos amizades com pessoas violentas e com pessoas grosseiras. Porque se nós fizermos amizades com esse tipo de pessoa, nós vamos pegar esses maus costumes e depois vai ser difícil nós largarmos deles. Então, se por um lado, nós não devemos fazer amizade com esse tipo de pessoa, o contrário disso é nós fazermos amizade com pessoas sábias para nós nos tornarmos sábios e pegarmos os costumes dessas pessoas. Para nós sermos sábios, nós precisamos observar. Salomão ele era muito observador. Ele observava as árvores, desde o cedro do Líbano até o isopo que ficava nas paredes. Ele observava os animais, as aves, os répteis. Ele observava os coelhos no caminho das montanhas. Salomão ele fez uma analogia entre o preguiçoso e a formiga. E nós precisamos observar as coisas de Deus nas nossas vidas e ver como Deus age, não somente nas nossas vidas, mas em tudo que acontece ao nosso redor. E assim nós nos tornamos cada vez mais pessoas sábias. Um outro ponto importante é nós termos experiências. E eu não estou falando de experiências de coisas deste mundo. Eu estou falando de experiências com coisas sobrenaturais, experiências com Deus. E isso vai nos dar maturidade. E maturidade não tem nada a ver com a quantidade de anos que nós temos aqui nessa terra. Maturidade tem a ver com a quantidade de batalhas vencidas em Cristo Jesus, com Cristo Jesus batalhando junto conosco. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal, passe para o máximo de pessoas que você conseguir, porque semanalmente nós teremos vídeos como esse falando da palavra de Deus. E o que eu desejo para você neste momento é que a sabedoria de Deus esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua vida, desde que você peça essa sabedoria a Deus e saiba como usá-la.